Bem, então hoje nós vamos começar hoje os cursos, nesse nosso curso de apologética, e hoje a gente vai fazer uma aula a respeito do Espiritismo. Em primeiro lugar, a gente começa constatando que o Espiritismo é realmente uma moda, ele vai e vem, e atualmente parece que ele está em voga, está sendo muito espalhado por aí, né? Mas já de muito tempo no Brasil, e parece que no Brasil em especial, ele atrai gente. É uma coisa curiosa que eu constato às vezes quando a gente faz um estudo sobre espiritismo e reencarnação em livros estrangeiros. Eles descrevem a situação do espiritismo e de vez em quando falam do Brasil. No Brasil é muito... O Brasil tem um destaque especial nisso, não sei porquê. O país realmente sofre mais essa influência do espiritismo mais do que outros países em geral. E para se entender, por exemplo, o kardecismo, do qual a gente vai falar, né? Eu acho que ele tem mais adeptos aqui no Brasil do que na França. Na França ele é desconhecido, pouco conhecido. E também nos outros países, mas aqui no Brasil é muito espalhado. Só para fazer para dar uma ideia dessa expansão, estou aqui com um livro do bispo Dom Boaventura Kloppenburg, que fez bons livros a respeito disso, né? E ele cita que na década de 50, portanto antes do Concílio Vaticano II, em São Paulo, em toda a década de 50, houve um total de 1.869 novas associações mediúnicas, quer dizer, de espiritismo, de umbanda e de candomblé, registradas nos cartórios. Na década de 70, portanto depois já do Concílio Vaticano II, houve um registro de 8.685 novas entidades desse tipo. Portanto, na década de 50, 1.869. Na década de 70, 8.685 novas entidades. Isso aqui é já dado antigo. Hoje em dia, se a gente for entrar hoje, a coisa já deve ter aumentado muito mais. A gente não pode nem calcular direito a quantidade de associações espíritas desse tipo. Então, de fato, é muito, muito forte, muito espalhado no Brasil. E, como a gente sabe, depois do Concílio Vaticano II, essa coisa aumentou muito. Por quê? Porque faltou combate. Faltou combate. Antes, essas coisas eram efetivamente mostradas a dedo. Isso aí não presta, isso aí não é bom. E depois do concílio, não se disse claramente, o espiritismo é uma coisa boa. Bom, alguns até disseram, mas em geral não se disse isso. Mas se disse que era preciso ter uma atitude positiva, entre aspas, com essas coisas. O que é que eles chamam de atitude positiva? É você olhar, em geral, nas coisas, mais o que é bom, ou que parece bom, do que o que é ruim. A atitude positiva que eles chamam é isso. E isso eles aplicam para qualquer coisa, não só para o espiritismo. Então, por exemplo, se encara o positivismo, o espiritismo, se vê, não, mas isso é contrário à fé, essa evocação de espíritos, isso é contrário a isso, a doutrina não é a doutrina católica, etc, etc. Aí, isso é uma maneira negativa de olhar, eles dizem. Você tem que olhar de uma maneira positiva. O que é olhar de uma maneira positiva? Você vê o que há de bom. Não, mas veja só, eles fazem muita caridade. E fazem, né? Quer dizer, ajuda pobres, isso, aquilo. Tem muita gente que vai para a sessão espírita, está com sofrimento, está com problema, com angústia, e fica melhor, se sente bem. É o lado positivo. Bom, se a gente for dessa maneira, a gente vai aprovar até o nazismo, por exemplo. A gente pode aprovar o nazismo. A gente sabe que o nazismo, embora tenha feito tanta coisa errada, levantou a situação da Alemanha em poucos anos. Trouxe riqueza, trouxe poder, trouxe isso, melhorou a situação material do povo. Bom, então se a gente for encarar de uma maneira positiva, a gente vai aprovar tudo. Tudo que parecer, a gente vai aprovar.
Até os traficantes que estão aí no morro, eles fazem até uma previdência social para o pessoal da favela, pagam um dinheirinho, dão uma ajuda, isso, aquilo. Ah, coisa boa. Então a gente tem que encarar de maneira positiva. Os traficantes não vai botar para fora com a polícia, não. Tem que encarar de maneira positiva. Quer dizer, é um contrassenso, né? E essa maneira é uma imbecilização progressiva que se estabelece. A pessoa fica desarmada, ela não... Ela só olha positivo e tudo. Então foi o que houve. Houve um aumento de tudo que não era católico em consequência dessa atitude errada, espalhada e favorecida efetivamente depois do Vaticano II. Então, o Espiritismo tem 4 fundamentos. Vamos ter isso bem na cabeça. 4 fundamentos principais da doutrina espírita. O primeiro é o fato da evocação dos espíritos. Evocação. Atenção, não é invocação. E a gente vai explicar depois a diferença fundamental entre as duas coisas. Segundo, o instrumento da revelação espírita, que é o médium. O instrumento, porque primeiro é a evocação, se chama os espíritos lá, né? E depois é o intermediário, tem que ter um intermediário, não é qualquer um. É um que sei lá, tem coisas especiais, que recebe lá a mensagem, que incorpora, como se diz, né? E esse é chamado o médium. O médium. O terceiro elemento são os próprios espíritos que se comunicam, que é outro problema, né? Porque o espírito se comunica, mas é bom ou ruim? Você aqui vê isso aí também. E em quarto lugar, é a codificação das mensagens, que é outro fato também. Precisa alguém, um ser humano, que vai elaborar a doutrina, que é o espírito vai falar uma coisa, vai falar outra coisa, ele que vai pegar aquilo e vai arrumar a coisa. Aqui no Brasil, a doutrina espírita assumiu, sobretudo, a forma do kardecismo. Kardecismo vem de um senhor chamado Allan Kardec, nascido na França no século XIX, e que, bom, para logo definir o sujeito, ele pertencia à maçonaria. Allan Kardec pertencia à maçonaria. Então ele foi, ou pelo menos ele se diz, o codificador da doutrina espírita, porque o espiritismo não existia antes dele. Existiu já há muito tempo. Esse fato de evocação de espíritos sempre existiu. Agora, ele pegou aquilo e, bom, opinião pessoal minha, acredito que certamente por influência da maçonaria, ele, digamos assim, procurou cristianizar o espiritismo. Porque o espiritismo não é cristão, não é nada de cristão. De católico, de cristão, não tem nada espiritismo. Mas ele procurou codificar, entre aspas, aquelas mensagens, moldando-as de uma forma mais ou menos cristã, procurando mostrar que aquela mensagem não se opunha à doutrina católica cristã. Não nos esqueçamos, ele estava na França, né? Ele era francês, a França do século XIX, o catolicismo tinha um peso imenso, né? Imenso, muito forte. Então, para ele botar a coisa para frente, ele não poderia chegar e dizer que isso aqui não tem nada a ver com o catolicismo. Bom, aí ele não ia conseguir grande coisa. Ele ia conseguir um punhadinho de seguidores, não ia conseguir grande coisa. Então ele foi esperto. Por influência da maçonaria? Pode ser, bem provável. Já que a maçonaria, como a gente sabe, é um organismo parasitário. Ele se infiltra por trás de religiões, disso e daquilo, para sugar e apoderar-se, controlá-las por trás. E foi esse o intento de Allan Kardec. Ele tentou realmente passar a ideia de que a doutrina espírita não era contrária ao cristianismo. Então isso teve algum sucesso, se espalhou um pouco na França, mas não sei por que vias, veio para o Brasil
né? E aqui ela encontrou uma terra propícia para isso. A grande maioria do espiritismo, a grande parte do espiritismo aqui do Brasil é de origem kardecista. E que é realmente um espiritismo, digamos assim, mais burguês, digamos assim, mais arrumado, entre aspas. Por oposição ao espiritismo chamado de Umbanda, que é aquele mesmo pessoal que vai pro samba, aquele negócio ali, encarna, cai dura ali, não sei o que, aquela coisa mais desarrumada. O kardecismo não, são pessoas em geral que vão lá, classe média, coisa mais arrumada, não tem aquele negócio ali, e eles dizem que é uma coisa mais científica, a gente vai, não é aquele negócio de Umbanda, aquele negócio de... não, uma coisa mais... E, sobretudo, eles dizem que não se trata de uma coisa contra a religião católica, porque o espiritismo é mais uma ciência. E, portanto, não se opõe. Porque se ele dissesse com a religião, ele diz, não, mas eu sou católico. Não, é uma ciência. Então, se é uma ciência, não vai se opor ao catolicismo. Bom, dessa maneira muito esperta, né? Finória, se a gente pode dizer, eles realmente se espalharam muito no Brasil. Muito no Brasil. Pois bem, nesses 4 fundamentos da doutrina espírita, eu queria simplesmente insistir no primeiro, ou seja, o fato da evocação dos espíritos, porque se a gente refuta o primeiro, caiu tudo. Que tá tudo depende um do outro. A evocação, o médium, os espíritos e a codificação. Mas se a evocação é errada, acabou a história, cai tudo por terra. Efeito dominó. Se a evocação está errada, não pode haver nem médium, nem pode haver os espíritos, quer dizer, os espíritos não é lícito, e o codificador também não está codificando coisa nenhuma, ele está codificando o erro, simplesmente. Né? Então, o fato da evocação dos espíritos, primeiro, a gente vai explicar realmente o que é a evocação dos espíritos. É bem diferente da invocação. Quando a gente se ajoelha aqui na igreja e a gente reza uma Ave Maria, nós estamos invocando Nossa Senhora. Invocando. Nós estamos invocando a Santíssima Virgem. Note bem a diferença. Invocando. Ine, V-O, etc. Quando uma pessoa vai para a sessão espírita ou vai para o terreiro de macumba, e lá começa a receber passes ou entrar lá no samba e começa a chamar o tal, sei lá quem, e uma hora lá baixa nele, ele cai duro ali, ele está evocando um espírito, evocando, com a letra E, evocando. E há uma diferença muito grande entre as duas palavras, porque quando se trata de invocação, trata-se de um pedido, uma súplica que tem como objetivo bens espirituais. Quando a gente reza a Nossa Senhora, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, a gente está fazendo uma súplica, rogai por nós pecadores. Muito importante. Agora e na hora de nossa morte, amém. A gente está invocando, a gente está pedindo, suplicando a Nossa Senhora e pedindo, o objeto desse pedido são bens espirituais, a salvação, o perdão, a graça, diversas graças que a gente precisa, etc, etc. São bens espirituais. Você não está chamando Nossa Senhora para descer aqui e, sei lá, tomar conta de você ou falar a você diretamente. Você não está fazendo isso. Você está pedindo a alguém, pedindo a comunicação de bens espirituais, simplesmente. Isso é o que é a invocação. A invocação. Então, invoque Nossa Senhora, invoque Santo Antônio, invoque a Santíssima Trindade, etc, etc. Quer dizer isso. Porque às vezes enganam também muita gente, os espíritos, dizendo que não, está evocando. É a mesma coisa que a gente faz, não é a mesma coisa, é completamente diferente. No caso da evocação, se faz um chamado para que o Espírito venha a nós, para que se comunique conosco e para que nos revele segredos, até nos conceda poderes, etc, etc. A evocação dos Espíritos é conhecida já desde a antiguidade
com o nome de necromancia. O que quer dizer isso? A expressão vem do grego necros, significa mortos, e manteia, adivinhação. Você adivinha, a pessoa procurava adivinhar coisas através da comunicação com os mortos, os falecidos. Então, a questão a gente são duas perguntas que a gente tem que fazer. Primeiro, existe isso? Segundo, é lícito isso? Porque tem muita gente que só olha a primeira. Ah, isso aí não existe. Não existe, existe. Lá no terreiro de fulano, lá não sei o que, existe, eu vi batendo na mesa, ou isso, aquilo. A questão não é se existe essas coisas. A questão principal. Quer dizer, existe ou não existe, mas é também se é lícito ou não. A partir da constatação de que existe ou não, isso não resolve o problema. Eu preciso ver se Deus, se nosso Senhor está de acordo com isso. Então, preciso distinguir bem as coisas. Será possível comunicar-se com os falecidos? O exemplo mais forte que nós temos a respeito disso, há vários na Sagrada Escritura, né? Mas o mais conhecido realmente é o episódio da pitonisa de Endor, narrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos 3 a 25. Estando em dificuldades na guerra contra os filisteus e sem saber o que fazer, o rei Saul disse aos seus servos: buscai-me uma necromancia, para que eu lhe fale e a consulte. Informaram-lhe os servos que havia uma na localidade de Endor, ao sul do Monte Tabor. Quer dizer, ele estava em dificuldades, Saul, em função também, em consequência também da infidelidade dele. A história é longa, né? Saul estava perdendo poder e influência em relação a Davi, né? E ele foi se afundando no erro, cometendo erros e outros erros, outras infidelidades, até que ele, em dificuldades, numa guerra com os filisteus, decidiu consultar justamente uma pessoa que fazia a necromancia, ou seja, uma pessoa que chamava, evocava os espíritos dos mortos para obter respostas. Ele estava, será que eu vou ganhar? Será que vão me matar nessa guerra? Então procurou a necromante para saber isso. Saul então disfarçou-se, porque isso era severamente proibido pela lei de Deus. Ele era judeu, submisso à lei de Moisés, e na lei de Moisés se dizia claramente que o consultar necromantes e adivinhos devia ser punido pela pena de morte. Era pena de morte. Era pena de morte naquela época. Se pegasse o sujeito, olha, ele e o rei, para entrar numa coisa dessa, ele devia estar tremendo mesmo, né? Mas ele foi, se disfarçou, né? Que diz a Escritura, ele se disfarçou para ninguém pegar, né? Saul então disfarçou-se e de noite, acompanhado de 2 homens, foi à casa da necromante, que os espíritas diriam a médium, né? A médium, né? E lhe pediu para evocar o falecido Saul. Segundo o texto, Samuel de fato compareceu. Atenção. Samuel compareceu. E disse a Saul: por que perturbas o meu repouso, evocando-me? Saul respondeu: é que estou em grandes angústias. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou de mim. Deus se afastou, ele foi procurar o quê? Deus se afastou de mim, não me responde mais. Respondeu Samuel: então vim te chamar para que me digas o que tenho que fazer. Respondeu Samuel: por que me consultas, se Javé se afastou de ti e se tornou teu adversário? E ele lhe anunciou os castigos de Deus. E realmente ocorreu. Ele acabou sendo morto. Ele se suicidou depois de perder a batalha contra os filisteus. Portanto, aqui a gente, só por esse texto, a gente pode assistir outros textos, isso, aquilo, mas esse texto aqui é realmente o mais importante a respeito disso. Nós constatamos que a evocação de espíritos é possível. É possível, sim. É claro que
muito do que a gente vê por aí é fraude. Eu me lembro, o padre que contou isso, quando ele era mais novo, morreu Getúlio Vargas, se matou naquela época, 54, né? E ele estava ouvindo a rádio, não sei o que foi, aí estava anunciando, atenção, na casa espírita tal, Getúlio Vargas vai baixar lá no médium lá. Aí o padre pensou, imagine quanto lugar hoje o Getúlio Vargas está baixando ao mesmo tempo. Tanta casa espírita aí, tanto... Getúlio Vargas já está baixando um bocado de lugar, como certamente Tancredo Neves também baixou um bocado de lugar, sei lá quem, aquele piloto que morreu, né? Então você deve ter baixado um bocado de lugar também. Quando morre um famoso, aí ele baixa um bocado de lugar ao mesmo tempo. Bom, a gente vê que isso aí não é possível. E há muitos os autores que estudam essa questão, eles conseguem realmente desvendar muitas fraudes. Já antes do Dom Boaventura Kloppenburg, um padre do início do século XX, padre Júlio Maria, que fez uma obra muito boa lá em Minas Gerais, escreveu muitos livros bons de apologética, e se conta que uma vez chegou um espírita para ele e disse, olha, vamos lá, convidou lá para ir para uma sessão espírita, que ia acontecer tais coisas. Bom, ele deve ter consultado o bispo, né? Acho que o bispo deu autorização para ele. Ele foi para a sessão espírita, o padre. Naquele tempo, de batina e tudo. Né? Aí foi lá, né? E lá, sessão, os passes, as mesas que davam toques para responder as perguntas, etc. Viu com a escritura. Depois que terminou a sessão, ele chegou para todo mundo que estava assistindo lá e disse, olha, para a semana... na minha paróquia lá, na igreja tal, venham que a gente vai ter uma palestra aí, eu vou fazer a mesma coisa que ele fez. Pronto. Aí todo mundo ficou ansioso, né? E na outra semana realmente foi todo mundo assistir a missa do padre, e depois o padre foi lá e fez uma reunião lá e fez a mesma coisa que os espíritas tinham feito na semana. Quer dizer, ele, muito esperto, deve ter percebido as artes todas dos espíritas, percebeu a coisa e conseguiu reproduzir. Se conta que esse pessoal que mexe com isso, eles conseguem fazer alguma coisa, embora algumas coisas realmente que talvez exagerem, né? Porque de fato, o que acontece com esse pessoal que começa a estudar essas coisas, eles veem que há muita fraude, que há muita sem vergonhice nisso aí, mas veem que há certas coisas também que eles não é tão claro assim. Eles não conseguem explicar perfeitamente. Há coisas estranhas. Então a gente conclui que muito cuidado com isso, porque há muita fraude, mas pode ser que o espírito das trevas se aproveite dessas coisas. E a gente vê aqui, um exemplo aqui na Sagrada Escritura, em que a evocação dos espíritos funcionou mesmo. Funcionou. Mas o fato de ter funcionado não a torna lícita. Ela é ilícita, ela é condenada. Está aqui, o Samuel apareceu. Nosso Senhor deu a permissão, ele apareceu, mas para quê? Ele apareceu para reprovar o Saul, para dizer, você está no caminho errado e você vai levar a pior se você continuar com essas coisas. Então, e foi isso mesmo que aconteceu. Portanto, a evocação dos espíritos, ela é ilícita, e com isso cai o castelo de cartas do espiritismo. Porque se a evocação é ilícita, também o fato de ser médium, se o sujeito é médium, não é médium, se baixa nele, não baixa, é ilícito também. Ele está sendo instrumento de fraude, ou instrumento do demônio. E em todas essas sociedades secretas, porque não é só no kardecismo, né? Mas em altas sociedades secretas, há também, frequentemente, a presença de médiums. Há um dos mais famosos médiuns do século XX, e que era um sujeito realmente possuído pelo demônio, que se chamava Aleister Crowley. Né? Esse sujeito ele era de uma Ordo Templos Orientis, era uma alta sociedade secreta, né? E ele entrava em contato com entidades estranhas. No caso ali, era o diabo mesmo que descia, não sei como tomava conta dele. E se conta que uma vez, ele tinha um amigo dele que era também dessas altas sociedades secretas, que era lá um lorde lá inglês, porque na Inglaterra tem muito isso.
era um alto sujeito lá, muito colocado, nobre inglês, mas que participava dessas sessões espíritas, que não tinha nada a ver com o kardecismo, não tinha nada de cristão. Aí, pelo menos, era uma coisa coerente, embora errada, era coerente, porque eles eram realmente satanistas. O Crowley era um satanista terrível. Ou seja, já naquela época, no início do século XX, ele já praticava todas essas desordens que estão espalhadas aí, de homossexualismo e tudo. Ele era um sujeito completamente perdido, no início do século XX. Era tão grande o escândalo dele que os próprios maçons procuravam deixar esse aí, não deixa esse sujeito aparecer, não, senão ninguém vai seguir a gente. Eles gostam de botar na maçonaria, em geral, gente que tem assim, uma certa uma postura direita, porque são justamente aqueles que vão ficar como vitrine. Aí, ó, como é que você diz que a maçonaria é uma coisa ruim? Aí, o sujeito aí, um homem direito, honesto e tal. Eles gostam de fazer isso. Aí o Aleister Crowley daquele jeito ali, o pessoal, não vai dar certo não, daquele tempo, não, coisa errada. Então, o Aleister Crowley brigou lá com esse amigo dele, que era um nobre inglês de alta patente. Brigou lá, sei lá o que foi, acho que questão de sociedade secreta mesmo, separou, sei lá o que foi. Aí, esse nobre inglês tinha coleção de cachorros de caça, cães pointer, de raça pura, aquela coisa, né? Que ele usava para as caçadas dele, né? Como os nobres ingleses faziam, né? Saíam nas florestas com os cães de caça para caçar, etc. Ele tinha vários cães em 2 propriedades distintas, em 2 castelos que ele tinha. Aí o Aleister Crowley invocou lá o bicho brabo lá, evocou, porque estava com raiva dele, e todos os cachorros dele morreram ao mesmo tempo nas 2 propriedades. Quer dizer, essas coisas existem. Foi fraude um negócio desse? Não acredito. Foi o diabo mesmo que ele obteve um poder pelas evocações que ele fazia e fez isso com o sujeito lá. Então, estas coisas existem. Esta mediunidade, esta evocação dos espíritos, isso existe. Está misturado com muita fraude, mas existe também coisas realmente que são constatáveis. Porém, tudo isto é ilícito, tudo isto é pecado. O que a gente tem que se fixar como católicos é nesse ponto. Essas coisas são ilícitas. Se tem fraude no meio, se não tem, até que ponto são fenômenos naturais. Há muita gente que se perde nessas investigações. Bom, em si mesmo não é ilícito fazer isso. A pessoa pode estudar essas coisas. Agora, não se fixe nisso. A gente tem que entrar, a gente tem que ir direto ao ponto da coisa. A coisa é ilícita e, portanto, a gente não pode aceitar isso. Pois bem, esta coisa ilícita chamada espiritismo, ela em particular aqui no Brasil, ela tomou, como eu já disse, a forma do kardecismo, e este kardecismo, do nome de Hippolyte Denisard Rivail, que tomou esse pseudônimo de Allan Kardec, né? Este kardecismo, ele se baseia, primeiro, numa tentativa de conciliar a doutrina espírita com o catolicismo. É uma espécie de espiritismo light. Não é o espiritismo ruim, duro, dos médiuns satanistas, mas é um espiritismo que tem uma aparência de bonzinho, mais burguesa, mais organizadazinha, e não fala contra o catolicismo, não, que é isso, apenas isso, aquilo, ou pelo menos mais ou menos. E o segundo ponto, que é justamente muito forte na doutrina espírita, é a doutrina da reencarnação. A doutrina da reencarnação, que eles procuram, por malabarismos exegéticos inacreditáveis, conciliar com a doutrina católica. Eles procuram conciliar isso. Esta doutrina da reencarnação, ela é muito antiga, muito antiga. Nas religiões pagãs, né, ela já se constata isso, já existia, se ensinava já essa doutrina errada já há muito tempo. E ela, em geral, é um sinal de decadência nas religiões.
a doutrina da reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação tende a ser uma justificação da decadência moral. E a decadência moral ela ocorre muito frequentemente quando a religião se enfraquece. De um modo geral. E no catolicismo em particular, é claro, a religião verdadeira. Justamente porque, se admite a reencarnação, se introduz um princípio que tende a apagar toda a moral. Porque a moral justamente ela se baseia nos mandamentos, faça isso, não faça isso, e nas sanções, nas punições. Se você fizer isso, punições e prêmios. Se você fizer isso, você terá tal recompensa. Se você não fizer isso, ou fizer isso de errado, terá tal punição. E, na religião católica em particular, essa noção de punição e de prêmio, ela é absoluta. Ela é bem nítida, bem clara. Se você fizer o bem e se você evitar o mal, você irá para a bem-aventurança eterna. Você terá uma felicidade incomensurável por todos os séculos dos séculos, eterna. Mas se você fizer o mal e não praticar o bem, você vai para o inferno, onde você sofrerá todos os males imagináveis por todos os séculos dos séculos, eternamente. Então a coisa é bem separada. Céu e inferno. E céu e inferno eternos. Não tem término. Não tem termo de conciliação. Então a moral ela tem uma base bem forte. A base de uma sanção eterna. A pessoa tem que andar direito. Porque, cuidado, os castigos estão aí. A graça de Deus, a virtude que a gente tem que praticar, tudo isso, mas existe essa sanção. Essa sanção dá uma base forte para a moral. Mas se alguém chega e diz então, não, veja bem, também não é assim não, né? Deus é misericordioso, isso aí está muito duro. Se você errar, fizer o pecado, você vai ser castigado. Mas você vai ser castigado na outra vida. Você vai ter um karma pesado, vai assumir um karma bem pesado na próxima vida. Bom, aí é o kardecismo, né? Que restringe a reencarnação aos seres humanos. Mas existe outros reencarnacionismos, como por exemplo no hinduísmo, que aplica isso até para bicho. E por isso é uma coisa que me falavam lá na Índia, quando eu estava na França, me falavam, o pessoal ia para a Índia, às vezes, os padres lá, né? Aí eles falavam o seguinte, ó, é muito difícil você ir para a Índia e não pegar uma doença. Porque é bicho para tudo quanto é lá. Sujeira para tudo quanto é lá. E você mosca para todo lado. E o pessoal não mata. Porque eles pensam que por exemplo, aquela aranha que está passando ali pode ser uma reencarnação de um parente deles. Mas pensa mesmo, não é brincadeira não. Pensa mesmo. Então, ele pensa que aquela aranhazinha que está andando ali, aquela cobra que está passando, tem muita cobra venenosa na Índia. E eles não matam. Porque eles podem estar achando que a mãe dele pode estar ali reencarnada naquela cobra. Então, se ele mata a mãe dele. Então, ele fica com medo. Ele fica com medo. E ele deixa, a coisa se multiplica. E eles notavam que nos lugares restritos, onde havia maioria católica, as ruas eram mais arrumadas, as casas eram mais limpas, havia, portanto, melhor nível de vida. Porque, justamente, como eles não eram, mesmo no maometismo, acredito, já que o maometano não tem isso, porque, justamente, como eles não acreditavam na reencarnação, eles matavam as cobras, matavam as moscas, limpavam isso, aquilo, faziam aquilo, a coisa ficava melhor. Enquanto que os reencarnacionistas hinduístas, eles têm medo. Eles têm medo disso. Mas no caso do Kardec, bom, aí se Allan Kardec fosse ensinar a reencarnação irrestrita, ele não ia conseguir grandes sucessos. Então ele veio com isso. Não, a reencarnação aí é só para os seres humanos, né? Então, você na próxima vida, se você andou fazendo besteira nessa, você vai pegar um karma pesado na próxima vida, você vai sofrer. Esse sofrimento que você terá vai purificar os seus pecados. E na próxima, aí você vai melhor, você vai purificar na próxima, e depois você vai para o céu, acabou. Em outras palavras, haja o que houver, você termina bem. Haja o que houver.
Mesmo que você seja um assassino aí, traficante, que você mate seus parentes, sai por aí fazendo tudo quanto é coisa, violando mulheres, fazendo isso, fazendo aquilo, não tem problema. No final, você se dá bem. Então, a dificuldade que a gente tem para chegar para uma pessoa ruim, já endurecida no mal, e chega para ele, você sabe que você está fazendo errado? Ele sabe. Mas você não sabe que você vai para o inferno se você continuar fazendo isso? Sei. Você não larga o pé? Não larga. Tem muita gente que é assim. Não larga. Imagine se você chegar para ele e disser, não, rapaz, no final você vai para o céu. No final vai dar tudo certo. Eu acho que ele dobra os pecados dele. Porque ele não vai se preocupar se na outra vida ele vai ter um karma meio pesado aí, que ele vai... Bom, isso aí é a outra vida. Ele não está nem... Ele perde completamente os freios da moral. Os freios da moral. E os freios da moral, os únicos freios estáveis são esses, as sanções e os prêmios eternos. Então a reencarnação, ela já é antiga, ela surge justamente nessa situação, quando a religião está fraca e as pessoas sentem que aquilo está muito pesado, eles procuram uma saída para isso, e então essa doutrina aí é excelente, porque justifica todas as desordens de todo mundo. Basta dizer que você vai reencarnar, que você não vai para o inferno, não vai reencarnar, pronto, ele... Então, a reencarnação existiu já há muito tempo, só que na tradição católica ela é um sistema que não tem nenhum fundamento. Um sistema novo, uma novidade. Para se ter ideia, a única referência de um doutor, uma pessoa antiga e que tem bastante saber católico, que chegou a ensinar isto na antiguidade, foi Orígenes, que não é santo, mas que é um intelectual católico do século III, se não falha a memória. Sim, século III. E que, infelizmente, caiu em muitas doutrinas heterodoxas. Uma delas era a doutrina da pré-existência das almas. Ele dizia que o corpo, a alma pré-existia ao corpo. Tinha sido criada por Deus desde toda a eternidade e que podia encarnar num corpo e depois em outro. É a única referência que a gente encontra. E que foi, é claro, condenado. E Santo Agostinho, resumindo a crítica a Orígenes, dizia o seguinte: eu me surpreendo que um homem tão hábil, tão exercitado nas Escrituras, não tenha percebido logo como tudo isto, ou seja, a reencarnação, está distante da Santa Escritura. Santo Agostinho viu logo que aquilo era um absurdo, que Orígenes tinha caído, não só caído nisso, mas caiu em outros erros. Né? Mas é a única referência que a gente encontra de um católico, heterodoxo evidentemente, que se deixou se levar por essa doutrina da reencarnação. Porque nos outros doutores, etc., da Santa Igreja, o ensinamento é unânime. A pessoa morre, vai para o céu, para o inferno, etc. Não existe reencarnação. O magistério da Igreja, cito aqui algumas referências, né? A reencarnação foi condenada explicitamente no Segundo Concílio de Constantinopla, no ano de 553. No Segundo Concílio de Lyon, em 1274, também foi condenada, e no Concílio de Florença, em 1439. Esses concílios condenaram indiretamente a teoria da passagem da alma de um corpo humano no outro, afirmando que o julgamento definitivo tem lugar logo depois da morte. Porque, veja bem, alguém poderia perguntar, mas por que essas condenações? Uma em 553,
outra só em 1274, outra em 1439. As condenações elas ocorriam quando o erro aparecia fortemente. Porque a doutrina, eles não condenaram tudo logo no começo, os apóstolos se reuniram, condenamos todos os erros. Não, isso é a ocasião. Quando aparecia o erro, eles condenaram. Então, a primeira condenação só veio no século VI, que mostra que não era uma coisa que não se ensinava, ninguém admitia uma coisa dessa. Não era, aliás, da mentalidade nem judaica, nem cristã, não se admitia a reencarnação. Se bem que parece que o judaísmo desviado chegou, a Cabala aceita a reencarnação das almas. A Cabala aceita. Né? Mas, em geral, na tradição da religião judaica e depois da religião cristã, era uma coisa desconhecida. Então, houve algumas condenações, mas esse fenômeno não era forte no cristianismo. Era muito raro, muito raro. Só agora, nesses últimos séculos, é que realmente isso tem aumentado mais. Bem, para refutar justamente a reencarnação, basta citar, além justamente do magistério, citar a doutrina católica da vida no além-túmulo. A gente sabe que a doutrina católica diz que existem dois destinos finais para a alma humana, passando por no caso da salvação, que é intermediário, que é o chamado purgatório. Existe o céu e o inferno. Existe o purgatório para aqueles que morreram com faltas veniais, ou então com faltas mortais que foram perdoadas, mas que não foram totalmente expiadas. Então essas pessoas vão para um lugar chamado purgatório. Purgatório. Mas é um lugar onde ele fica ali, ele não merece nada, ele só vai expiar. E ele vai para ali, ele já está salvo. Ele só vai sair dali direto para o céu. Não se trata de outra vida para purificar pecados, para pagar, não. Simplesmente ele está ali no caminho para o céu. E além do purgatório existe o céu e o inferno. O inferno justamente digamos assim, o que os espíritas mais utilizam para escandalizar os católicos. Porque justamente o espiritismo o kardecismo em particular, né? É como se fosse um cristianismo, mais ou menos, sem inferno. Porque é muito católico, às vezes, é duro, né? Porque parece que eu posso me condenar completamente, ficar ali a eternidade toda, ir para o inferno, não é brincadeira. Bom, o que a gente tem que insistir é que a gente tem que... É uma atitude de espírito, em primeiro lugar. Quer dizer, a gente tem que buscar não o que a gente quer ou o que a gente deseja em matéria de doutrina, mas o que é. Uma pessoa poderia desejar ter um carro novo, ter uma casa nova, ganhar na loteria, fazer isso, fazer aquilo. Mas isso são desejos. Qual é a realidade? Ela vai viver de acordo com a realidade dela. Se ela ganha só R$1.000 por mês, ela vai gastar de maneira moderada, ela não vai gastar de maneira louca. Ela tem na imaginação dela que ela gostaria de ganhar R$20.000 ou R$26.800, como os deputados, né, estão ganhando agora. Né? Eles conseguiram botar o salário para eles de 26 mil. Né? Bom, ele pode até imaginar isso, mas como ele não foi eleito deputado, ele tem que encarar a vida dele com os R$1.000 dele. Se uma pessoa que ganhasse R$1.000 ou R$2.000, até R$3.000, quisesse pautar a sua vida de acordo com a imaginação dela, de ganhar 26 mil e tantos reais, ela ia se acabar em pouco tempo, evidentemente. Então, ela tem que viver de acordo com o que ela ganha, o que é a condição atual dela. Assim também em matéria de doutrina, mais ainda. A gente tem que ver como as coisas são, o que Deus nos revelou. Qual é a verdade sobre os destinos do homem? É isso. Ah, parece duro. Bom, parece duro, pode ser até por uma disposição nossa. Tem muita gente que não aguenta uma água fria.
Outro entra na agrafia, já está bom, não tem problema nenhum, já se acostumou, já está com o corpo mais forte. O outro está fraco, aí aquilo não aguenta. Isso depende muito da disposição pessoal das pessoas. Então, muita gente rejeita esse dogma do inferno, tudo, mas por uma disposição particular da alma. Outros percebem, veem melhor a justiça daquilo. Se a gente tirar aquilo, a moral toda cai se afunda de uma hora para outra. E que o principal mistério do dogma do inferno não é o fato de Deus condenar eternamente alguém, mas é o fato de alguém se apegar, se fixar no pecado voluntariamente por toda a eternidade. Porque esse é o maior mistério, é a maldade do ser humano, não é a condenação de Deus. Deus condena porque o homem fez mal, mas é a maldade do homem. Isso aí é que é o mais difícil de compreender. Mas, em todo caso, as coisas são assim. É o que nos foi revelado. E, então, essa doutrina, ela derruba completamente qualquer doutrina de reencarnação. E ela é afirmada continuamente nos evangelhos, em particular. Basta alguém pegar e ler sem preconceito, digamos assim, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde se constatará diversas vezes se falar no inferno, na geena de fogo, etc, etc, etc. No final do Evangelho de São Mateus, por exemplo, nosso Senhor diz: quem crê e for batizado, as duas coisas, a fé e o sacramento. Quem crê e for batizado, irá para o céu. Quem não crê, irá para o inferno, é a condenação eterna, será condenado. Dito de uma maneira muito clara. E depois o terceiro dogma, que derruba mesmo o Espiritismo, é o dogma da ressurreição dos corpos. Quer dizer, a doutrina que ensina que nós, depois da nossa morte, nós vamos para o céu e inferno com as nossas almas. Porém, no dia do julgamento final, todas as almas retornarão à Terra para receber o seu corpo. De uma maneira, evidentemente, milagrosa. Receberão o corpo, aquele corpo que eles tiveram, que foi o instrumento deles para agir bem ou agir mal. Porque o corpo, na medida em que foi um instrumento, para agir bem ou para agir mal, nós praticamos a virtude com o nosso corpo. Nós pecamos também com o nosso corpo. Então, a condenação ou salvação está ligada ao corpo também. Então, a recompensa ou o castigo virá também para os nossos corpos. Esta doutrina católica, muito claramente dita, na ressurreição da carne, na vida eternamente. Na ressurreição da carne, no final do credo, está ali, muito claramente. E aí cria um problema para a reencarnação, porque como é? O sujeito encarnou a primeira vez, sei lá, em 2000 a.C., foi egípcio. Depois ele reencarnou lá na Grécia, 4 séculos antes de Jesus Cristo. Depois ele encarnou em Roma, no primeiro século. Depois ele encarnou, virou um bárbaro lá no século V, invadiu Roma lá. Depois ele encarnou de novo lá na Idade Média. Depois ele encarnou lá no Renascimento. Encarnou de novo lá no Brasil, depois no século XVI, XVII. Depois encarnou no século XIX na França. Depois encarnou de novo em outro lugar. Depois veio o juízo final. Ele vai ter que contratar um caminhoneiro para levar os corpos dele todo aí. Ou então ele vai fazer o que ele vai fazer? Ele vai juntar tudo para fazer um corpo só? Ele vai acumular tudo? Ele vai escolher um e tirar os outros? Não. Mas ele cometeu pecados e virtudes com todos esses corpos. Quer dizer, cria uma situação realmente muito complicada. Não tem como. A gente recebe aquele corpo. Não tem vários corpos que a gente recebeu. Tem sentido isso? Então, basta ensinar a doutrina católica que a gente vê que não tem sentido essa ideia de reencarnação. Agora, uma objeção tirada justamente do sofrimento do justo. Porque é uma coisa que impressiona às vezes. A gente vê, por exemplo, criancinhas
sofrem tanta coisa às vezes, são mortas, torturadas, etc. Mas elas não pecaram, por que elas sofrem? Muita gente não aceita isso. Aí vem o Espírito e diz, não, isso aí não tem dificuldade não. Essa criança aí está sofrendo porque na vida anterior ela era um malandrão daquele, matou muita gente, fez isso, fez aquilo. Então agora essa criancinha que está sofrendo, ela está pagando, porque o karma dela é pesado. Ela está pagando os pecados que ela cometeu nas vidas anteriores. A explicação do Espírito é essa. Pois bem, parece uma explicação, mas é, na verdade, uma armadilha muito grande que leva a uma passividade e que mata a caridade. Na verdade, mata a caridade. Por quê? Porque se você chega, vê a criança sofrendo, coitadinho essa criança está sofrendo, você vai ajudar a criança. Mas se você diz, não, isso aí é porque era um malandrão no século XIX, que matou gente, fez isso, fez aquilo, então agora ele está pagando. Deixa lá pagar. Por que você vai ajudar? Ele está pagando. É um malandro que na vida anterior fez um bocado de coisa errada, então ele está pagando os pecados. E é por isso que, me disseram também, que lá nesses países onde o reencarnacionismo é muito espalhado, na Índia, por exemplo, não existe misericórdia. Não existe. Ele passa no lugar, tem uma pessoa lá toda acabada, morrendo ali. Ninguém liga. Porque ele olha ali, não, ele está pagando a vida anterior dele. Então, acabou. Não tem problema. Não está fazendo nada demais. A beneficência, a caridade, ajudar, tudo isso veio em grande parte do cristianismo e do catolicismo. Porque justamente ele vê ali, o irmão está morrendo. Quem ama a Deus e não ama o próximo, não ama a Deus, é um mentiroso. Quer dizer, então você tem que ajudar a pessoa. Mas se ele está ali só cumprindo uma pena, não tem problema. É como um presidiário que está lá na cadeia, você não, ele mandou roubando, ele está pagando, acabou. Bom, você vê também. Vê o pobrezinho, a criança sofrendo, não, que dá na vida anterior. Quer dizer, a consequência é lamentável. Lamentável. Finalmente, só mais um ponto a respeito da doutrina católica. É que toda essa doutrina de reencarnação, ela vai diretamente contra a doutrina da redenção. Quer dizer, nós somos salvos não por nós mesmos, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos obteve pelo seu sacrifício da cruz. E a aplicação desse sacrifício da cruz se faz justamente pela Santa Missa. Então não somos nós não podemos com nossas forças. É a graça de Deus que nos ajuda justamente a cumprir os mandamentos. Mas na reencarnação, não. Na reencarnação você vai, pega um corpo, depois passa para outro, sofre lá, apanha não sei o que, isso aqui, sofre da vida, purifica. A purificação é automática. Não é uma purificação como no nosso caso, em que o sofrimento é uma ocasião para se purificar. Mas não é um instrumento, não é uma coisa necessária, automática. Não nos esqueçamos que no Monte Calvário estava ali Nosso Senhor e mais 2 crucificados. Então se faz uma comparação. Nosso Senhor é o inocente sofredor. O bom ladrão é pecador arrependido, está sofrendo. E o mau ladrão está sofrendo, mas é pecador e não arrependido. Provavelmente se perdeu. Então o sofrimento, pelo menos dos 2 ladrões, era o mesmo. O mesmo sofrimento, estava ali, sofrendo horrivelmente. Mas para um, aquilo serviu para a conversão. Para outro, não serviu para a conversão. Serviu para a condenação. Aumentou ainda, ele ainda se revoltou e blasfemou contra Nosso Senhor. Então, o sofrimento, para o espírita, não, todos os 2 aí devem ter melhorado, né? Porque se estava sofrendo, estava pagando lá o karma dele. Então, para os 2 aí serviu, mas não. Tanto é que um terminou mal, o outro terminou bom. Depende tudo da correspondência pessoal à graça. Eis aí o ponto principal. E nesse ponto há uma oposição radical entre as duas doutrinas. Para terminar, eu queria só citar duas dificuldades
Porque na doutrina católica a gente encontra a verdade, mas a verdade não apaga certas dificuldades que a gente vê às vezes e que às vezes a gente tem que procurar como responder. Às vezes não é clara a resposta. E nessas dificuldades, os espíritas, os protestantes, etc., se aproveitam para fazer confusão. Então, em particular, nós temos no Evangelho, nós temos uma dificuldade que os espíritas colocam. Primeiro, eles dizem que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Agora, porque justamente a gente tem que procurar um pezinho, uma coisa, para tentar conciliar o espiritismo com o catolicismo. Então, eles fazem o método da tesoura, é como o protestante. Eles pegam um texto, recortam aquilo, tira do contexto, e aquilo dá uma impressão de uma coisa. Mas se você olhar as outras coisas, você vê que não tem sentido. Mas eles trabalham assim. Trabalham assim. Se vê que sabiam os fariseus e escribas que, segundo a profecia de Malaquias, a aparição de Cristo seria preparada por Elias. Ora, Jesus de Nazaré declarava ser o Messias. Mas como isso era possível? Porque Elias não tinha aparecido. Elias era um profeta do Antigo Testamento. Ele foi, conta a Santa Escritura, foi levado para o céu num carro de fogo e desapareceu. Então se dizia que antes da vinda do Messias, Elias ia aparecer de novo. Então eles diziam, mas Jesus não disse que é o Messias, como é que Elias não apareceu? Diziam os fariseus. Eles confundiam de fato as duas aparições, porque Nosso Senhor tem duas vindas. A primeira foi há 2000 anos atrás. Ele veio como Salvador. A segunda, ele virá como juiz no final dos tempos. Então a vinda de Elias será na segunda vinda e não na primeira. Essa aí é a dificuldade. Certo? Então na primeira Elias não veio. O precursor da primeira aparição seria justamente São João Batista. E que, nas palavras, de acordo com as palavras do anjo, apareceria no espírito e na virtude de Elias. Veja bem, no espírito e na virtude de Elias. Quer dizer, ele ia ser alguém semelhante a Elias, pelo seu espírito profético, pela sua maneira de agir, etc. Seria uma pessoa semelhante. Não seria uma reencarnação, evidentemente. Daí porque Nosso Senhor, para refutar a objeção dos fariseus, disse, se quiserdes compreender, ele mesmo, João Batista, é Elias que deve vir. Quem tiver ouvidos, ouça. E, portanto, Santo Agostinho explica, pois o que será Elias para o primeiro advento, isso será João para o primeiro. Quer dizer, o que será Elias para a vinda de Nosso Senhor, no final dos tempos? João Batista foi para a primeira vinda de Jesus Cristo. Simplesmente isso. Uma semelhança. Não tem nada a ver com reencarnação. Simplesmente é isto. E a segunda dificuldade, que os espíritas também gostam de citar, é a expressão de Nosso Senhor a Nicodemos. Nicodemos se encontrou com Nosso Senhor no começo da missão de Nosso Senhor, e Nosso Senhor disse a Nicodemos, em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo, negócio desse. Bom, a gente tem que ver que a versão que nós temos do Evangelho, todas as versões, estão escritas em língua grega. Não estão escritas em português, é claro, nem latim, mas estão escritas em grego. Talvez as originais tenham sido pelo menos no caso do Evangelho de São Mateus, tenham sido em aramaico ou em hebraico.
mas não se tem. O que se conserva, as mais antigas, muito antigas, de poucos anos depois dos fatos da morte de Nosso Senhor, elas são em língua grega. Pois bem, na língua grega, o termo utilizado para nascer de novo, que é anoten, quer dizer nascer do alto. Não tem dificuldade. Nascer do alto é o que? É o batismo. No batismo se opera um novo nascimento, digamos assim, porque a pessoa recebe uma nova vida, a vida da graça. O pecado original é apagado, a pessoa recebe a graça habitual, e a gente recebe uma nova vida, uma vida da alma. Uma vida da alma. Simplesmente isso. É isso que significa a expressão nascer de novo. A pessoa nasce de novo porque ela tem uma nova vida. E esse nascer de novo significa nascer do alto, já que esta vida vem do alto. Ela é a vida sobrenatural, a vida da alma, e não a vida do corpo, que é a vida que a criança não tem, né, quando ela é batizada. Mas é uma vida do alto, a vida da graça. Eis aí. Há outras, às vezes eles fazem confusão com outras citações, mas as principais são essas. Então, há uma oposição radical entre espiritismo e catolicismo. Não há meio termo entre as duas coisas. São coisas completamente estrangeiras. Aqui no Brasil, se teve essa tentação, se caiu na tentação, muita gente, de conciliar as duas coisas por causa do kardecismo. Porque o kardecismo justamente é para católico relaxado. Se conta que uma vez uns franceses, parece, europeus, vieram fundar aqui um mosteiro, muito tempo atrás, século XX, início do século XX. E aí vieram os religiosos estrangeiros, europeus, visitar o Brasil, conhecer o Brasil e tal. Aí se encontraram com os padres religiosos brasileiros, todo mundo tal. Aí foram fazer uma visita lá, não sei que lugar foi no São Paulo, eu acho. Uma cidade lá, paulista. Aí foram ver, aí viu aquela procissão de Corpus Christi, que era uma coisa até que naquele tempo estava sendo proibida na França. Mas que no Brasil todo mundo aceitava, não havia essa perseguição religiosa. Aí viu aquela procissão com as autoridades do governo, coisa toda solene, o povo lá todo, aquela procissão. E aí os brasileiros chegaram para os franceses, e aí, o que os senhores acham? Aí eles se impressionaram. O pessoal aqui é muito devoto. E os brasileiros? Mas se vocês vissem eles no carnaval, vocês não iam dizer isso não, né? Eles perceberam que o brasileiro tem isso um pouco, ele tem aquele sinal, ele é um povo que tem muita religiosidade, mas pouca religião. Quer dizer, ele vai mais pelo sensível, aquelas manifestações, tudo isso, aquilo, mas não tem uma coerência. Muitos deles tendem a misturar, como aquele político, né, daquele da Bahia, né, que dizem que ele tinha 14 medalhas no pescoço, aí tudo quanto era coisa, né, para se proteger, para se guardar, porque ninguém sabe, quer dizer, não há um critério seguro de fé que guia isso, é mais uma sensibilidade. Então, esse tipo de disposição favorece o espiritismo, porque ele começa o espiritismo favorece uma vida relaxada na medida que, fica tranquilo, você está fazendo coisa errada por aí, mas você vai se salvar. Você pode pegar um karma pesado aí na próxima, pode pegar um karma pesado na próxima, mas depois você se salva. Pronto. Ele entra fácil na coisa dessa. Mas não, como eu já disse, né, no meio da aula, não é o que a gente deseja, é como as coisas são. A verdade, a gente vive de verdade, a gente não vive de sonho, né?